Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra nos fala de discernimento, de dom de justiça, só se alcança o dom de justiça aqueles que têm o discernimento, que são aqueles que alcançam um alimento sólido, a maturidade. Aqueles que o Senhor levanta, do qual, quando ali Moisés, que o Senhor o levantou para fazer justiça em seu nome, a palavra diz que ele foi iluminado, a sua face brilhava, mas permitiu com o tempo, através dos murmuradores, que o véu lhe fosse colocado novamente. Desvaneceu, assim como vários homens na fé, ia desvanecendo, assim como o próprio João Batista, por permitir desvanecer, fez discípulos para si, assim como aqueles faziam, batizava segundo as purificações exteriores, acabou se desvanecendo quando ali preso, não suportou, mandando um dos seus discípulos perguntar àquele que havia o batizado antes, quando ainda no ventre da sua mãe, para anunciar o arrependimento, para anunciar o ano aceitável do Senhor, aquele que ele mesmo, tudo que ele disse, o povo disse, este não fez sinal algum, mas realmente tudo que ele disse em relação a Cristo foi verdade. Aquele que disse, não sou digno de desatar as correias da sua sandália, aquele que antes de mim já era, mas ali ele desvaneceu, mandando um dos seus discípulos a perguntar a Jesus se era ele ou havia de outro que havemos de esperar, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Por isso só se alcança o dom de justiça aqueles que alcançam o alimento sólido, aonde não há inconstância, aonde se persevera. Falamos não da sabedoria da era dos poderosos, a era perversa que está desvanecendo, juntamente com a inteligência dos seus pensadores, aqueles que a própria palavra fala que, embora de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, pelas suas infantilidades gostam de ser chamados de rabi, com as suas orações demoradas nas praças, seus filactérios. Aqueles que gostam de ser ovacionados por homens se tornaram um próprio objeto de adoração, não tem o dom de justiça e tampouco tem a capacidade de julgar questões cotidianas desta vida, nem tampouco para se alcançar o dom de justiça, porque aquele que nos capacita os conhece e os reprova, assim como nós não somos aprovados, bem como reprovados por homens, mas é o Senhor que nos aprova, e temos o dom de justiça para julgar segundo o seu espírito e não segundo a nossa própria vontade, mesmo porque palavra com meramente vontade própria humana não produz a profecia, mas aquele que fala pelo seu espírito se cumpre aquilo que se diz. Por isso, quando a palavra diz que nós iríamos conhecer pelos seus frutos, é necessário ter o discernimento para discernir os espíritos, examinai de onde se provém os espíritos, se é a parte do Senhor, que atualmente são aqueles que recebem o segundo advogado. O primeiro advogado todos recebem como pecadores, aqueles que gostam de falar em línguas estranhas para querer mostrar algo aos incrédulos, porque aqueles que têm o discernimento, nada se mostra a não ser a própria reprovação, quando eles queiram falar em línguas estranhas, uma vez que sabemos que eles estão reprovados, embora tenham o primeiro advogado,
mas não têm as atitudes agradáveis diante do Senhor. Mesmo sem os conhecer pessoalmente, o mesmo Espírito que nos concede o conhecimento da palavra e assim nos instrui a praticar, sendo ouvinte e praticante, sonda a intenção das suas mentes e dos corações, e nós conhecemos. Não há nada em oculto para aqueles que o Senhor os revela. Por isso é fácil de os conhecer, até para quem ainda não tem um discernimento aguçado. Eles são avarentos, aqueles que cobiçam riquezas, não procedem do nosso Senhor Jesus Cristo, gostam de dizer que fazem filhos, fazem discípulos para si mesmos, prezam sobre purificações exteriores, os batismos em tanques, em piscinas, nos rios, fazem as ceias cotidianas todo mês, comem e bebem segundo ordenanças humanas através de elementos cerimoniais para a própria ruína e condenação, porque não são dignos de ministrar uma ceia. Todos estes são mentirosos, porque o seu falar se enreda quando se anuncia algo que é verdadeiro segundo a palavra, mas não são praticantes. Fazem questão de anunciar dízimos. Aquele que tem um coração voluntário, homem nenhum pode estipular percentuais daquilo que vem da parte do Senhor, que é voluntário. Todos estes são desqualificados de qualquer obra, gostam de nomear títulos como apóstolos, bispos, reverendos, pastores, querem se passar como o próprio Jesus. Jesus diz que ele é o único bispo e bom pastor. Todos aqueles que querem se passar por pastor, como bispos, reverendos, aqueles que se intitulam como padres, como sacerdotes, aqueles que se dizem papas, todos falsos mercenários, o Senhor os vencerá pelo sopro da sua boca. Existem aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam arrependimento e salvação, aqueles que seguem segundo os anúncios de prosperidade, todos falsos, ludibriadores, enganadores. O Senhor é aquele que se encarrega de os silenciar e emudecer. A palavra diz que ele os vencerá pelo sopro da sua boca. Aqueles que dizem que são pregadores, Jesus já foi pregado, e ali a lei foi pregada para aqueles que nele depositam a confiança e seguem segundo a graça. Mas aqueles que o zombam publicamente, mesmo que passaram pelo primeiro sacrifício e receberam ainda como pecadores o primeiro advogado, mas se retrocederam e não receberam o segundo advogado, que é depois de quando crê, recebe o Espírito com a ascensão de Cristo, retrocederam, voltaram, deram as costas aos santos mandamentos, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque ele dirá: malditos, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço, vós participais o ministério da iniquidade. Por isso vigiai e buscai aquele que é do alto, assim nos diz o Senhor.